Aí eu até brinco com o pessoal, né? Porque normalmente quando eles me acionam, eu me sinto como um médico, né? Ou médico clínico geral ou médico legista, né? O clínico... o clínico geral é quando... Marquinhos, aqui, não deu certo, não chegou na cor, tal... O que você acha? Eu rodei com esse Anilox, com essa configuração de dupla face, com essa tecnologia de clichê, com essa tecnologia de software. Aí, ok, eu consigo dar um diagnóstico, né? Como um clínico geral. Faz o seguinte, toma essa dipirona, toma isso, toma aquilo. Muda, volta pro que você tinha feito de referência, né? No test form, lá no fingerprint. E ok. Mas às vezes eu me sinto como um médico legista, que ele me traz o cadáver. Tá aqui, não deu certo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Conexão Flexo, o programa que traz o melhor do mundo flexo em um único podcast. Eu sou Tânia Galuzzi, jornalista, e tenho o prazer de apresentar o primeiro episódio do Conexão Flexo. Esse programa, estou muito honrada, estou muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada para apresentar o Conexão Flexo, que é um programa que tem o propósito de conectar os convertedores com as melhores soluções. Isso por meio de uma troca de experiências, de um bate-papo e com muita informação. Para começar, eu vou apresentar as pessoas que estão aqui com a gente. E aqui ao meu lado, o Felipe Santana, que é o CEO da Estúdio Laser. O Felipe está há 20 anos no mercado. E o Felipe é o responsável por a gente estar aqui hoje. Ele é o idealizador desse projeto. Tudo bom, Felipe? Tudo bom. Obrigado, Tânia, pela apresentação. Esse projeto ele foi idealizado, há muito tempo com o objetivo de democratizar a informação, Então, trazer para o público, o conhecimento que a gente adquiriu durante toda essa bagagem que a gente adquiriu, durante o tempo, para que a gente possa falar de uma forma mais do dia a dia nosso, Então, é descontrair, falar de uma forma mais tranquila e isso levar a informação para o público-alvo. Maravilha! A gente está aqui também representando a Axis, que é a empresa responsável pelo Conexão Flexo, junto com a Estúdio Laser. A gente está aqui com o Marcos Akio Tamura, que é gerente técnico para a América Latina da Axis. Tudo bom, Marcos? Tudo bom. Gostaria de agradecer aí a participação, o convite aí. Acho que o podcast vai trazer muito benefício aí, para todos aí do segmento. E justamente trazer bastante informação para o pessoal de uma forma mais descontraída e mais dinâmica, Legal. Bom, e a gente tem um enorme prazer de receber o Rogério Mani, que é presidente da IPM Embalagens. No segmento de plásticos, o Rogério é muito conhecido, ele está aí há quase 50 anos. O Rogério é também presidente da ABF, que é a Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas, e vice-presidente da Abiplast, Sindplast, que é a Associação Brasileira da Indústria do Plástico. Que bom você estar aqui com a gente, Rogério. Olá, Tânia, Felipe, Marquinhos, Pico. Primeiro, agradecer o convite e estender o agradecimento a esse podcast, porque é muito importante a gente poder passar para os convertedores, principalmente, as evoluções, tudo que está acontecendo. E apesar de você ter cursos, etc., mas eu acho que aqui de forma descontraída, a gente vai poder levar, e eu vou aprender muito com vocês, porque vocês são todos muito técnicos, dicas importantes e tudo aquilo que a gente tem de desenvolvimento e inovação na questão principalmente de flexografia e de conversão. Então, assim, parabéns ao idealizador do projeto, a Estúdio Laser, a Axis, ao Pico, a todos vocês, e a vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo de bastante relevância e importância. Maravilha. E completando esse timaço, a gente tem aqui também o Reisler Rei, o Pico, e ótimo que a gente pode usar, o apelido dele, ajuda muito esse apresentador aqui, facilitando a vida de todos. E o Pico é o cara do suporte técnico e pré-venda da Hybrid Software. Muito obrigado Felipe pelo convite, para a gente participar, a Axis também por viabilizar esse podcast. É uma honra para mim estar num time tão seleto de pessoas aqui para a gente poder discutir, conversar um pouco, contar histórias, Então, muito obrigado e espero poder contribuir positivamente aí para o podcast.
Pessoal, a gente vai colocar no descritivo, tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio, a gente vai colocar o link para os perfis no LinkedIn de todo mundo, também o site das empresas, para quem quiser ter mais informação, já ir direto ao ponto. Tá bom, chega de apresentação, vamos começar a conversar. E eu vou começar aqui com o cara da conversão, né, com o fabricante de embalagens. E vamos tentar responder aqui a pergunta provocação desse episódio. Rogério, por que a culpa é sempre da pré-impressão? Afinal de contas, a impressão, ela é vilã ou é heroína? Boa pergunta, muito boa pergunta. Bom, se a gente quiser desafiar a lógica, ela será a vilã, não tenha dúvida disso. Agora, se a gente usar a questão da pré-impressão como aliada, aí sem dúvida ela vai ser a heroína e sempre será. Há uma evolução muito grande, né, nas questões de conversão, de impressão. A evolução é muito rápida, né, os sistemas são muito rápidos em todos os sentidos. Máquinas, equipamentos, software, insumos, etc. E a questão de fotopolímeros e tudo mais. Hoje é muito comum e cada vez mais as grandes empresas, os nossos clientes, o brand owner, ele está muito mais profissionalizado. A cobrança por qualidade é muito maior do que antes. Eu faço até um paralelo. A exigência por qualidade, principalmente de produtos impressos na flexografia, e vale destacar que a flexografia hoje, ela pode-se dizer que ela não perde nada para a rotogravura, ela está muito parelha. E é questão de muito pouco tempo a gente vai estar ali 100% de condições iguais com a rotogravura. Mas voltando à tua pergunta, como eu disse, os brand owners estão cada vez mais exigentes. Fazendo um paralelo, as exigências por qualidade nas embalagens plásticas flexíveis no Brasil, ela é muito maior do que o consumidor americano, do que é impressionante. A gente que tem a possibilidade e o privilégio de poder viajar e participar de feiras, etc., a nossa evolução de qualidade não perde nada, absolutamente nada, para padrão americano e para padrão europeu, né? Então essa evolução toda que vem acontecendo é muito importante. Aí é claro, a tua pergunta, vilão, heroína, depende muito do transformador, né? Os equipamentos novos, porque também não adianta, eu sempre brinco que não adianta você comprar a melhor máquina, né, se você não ter os insumos corretos, se você não ter uma tinta correta, um fotopolímero correto, um desenvolvimento correto, um gerenciamento de cores correto, não adianta absolutamente nada. Você pode comprar a melhor máquina do mundo que você vai ter problema. É como você dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir. Vai bater na primeira curva. Então depende muito, e aí eu faço aqui como transformador, de ter a consciência de não desafiar essa lógica. A lógica é, o que eu tenho de inovação, eu tenho que fazer, porque é uma questão de responder ao mercado, responder aos nossos clientes. Então, eu acho que elas sempre, eu tenho certeza, vai ser sempre, como você perguntou, a heroína, né? A pré-impressão, ela é fundamental, não tem jeito. Por uma série de razões que a gente vai falar aqui depois, de ter aquilo ali muito bem calibrado, muito bem para você poder ter repetibilidade e uma série de coisas que a gente provavelmente vai falar aqui. Então é muito importante que o pessoal da transformação tenha essa consciência e saiba, isso serve para mim também, claro, não adianta você investir só em máquina. A máquina às vezes não é tão relevante quanto toda essa pré-impressão, todo o conjunto. Entendi. Bom, então já saímos aqui com a pré-impressão como heroína, mas vamos lá, Felipe. Se ela é tão essencial assim, né? Se é nessa etapa em que aparecem todos os parâmetros que vão garantir essa repetibilidade, por que ela é aí a vilãzinha para muita gente? O que acontece? Sim, parando para pensar, né, até pegando o gancho do que o Rogério comentou, da exigência do mercado brasileiro. Até recente eu tive num país, né, onde eu
a gente tem por costume, a gente acaba indo no mercado olhar as embalagens, né? Tipo, não tem como você nesse mercado não ir lá dar uma fuçada, né? Então eu presenciei situações que, assim, questão de printabilidade do branco, a gente está muito acima, né? E esse mercado foi criado aqui a nível nacional com essa exigência, né? Os brand owners, né? Eles têm essa exigência da questão do branco, né? Mas falando um pouco da pré-impressão, né? Eu concordo com o Rogério, eu percebo que, assim, a gente precisa, né, trabalhar tecnologia, pessoas e processos, né? Se a gente não trabalhar isso em conjunto e junto com os parceiros, né? Eu converso muito com o Pico, com o Marquinhos, né? E quando eles vão lá na empresa, os cases que eles contam para mim acabam sendo engraçado. Então, assim, até essa questão do podcast é para trazer o que eles já vivenciaram, né, e as pessoas entenderem, né, que escutam a gente de uma forma que, assim, tem solução, mas existem algumas etapas a serem cumpridas, né? Se eu posso só adicionar uma informação, né, de um cara muito, vou dizer, influente nos Estados Unidos, Frank Romano, vocês conhecem ele? O cara é o Papa nos Estados Unidos. Ele fala, abre uma luz no céu, os anjos cantam, um negócio assim. É verdade. O cara tem não sei quantos livros, ele dá aula no MIT e tal. Ele deu uma palestra uma vez, aqui no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de participar, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que a quantidade de designers hoje é muito maior com o advento da internet, né? Todo mundo virou designer. O filho do dentista faz o cartão do dentista, sabe um negocinho? Então a quantidade de designers aumentou muito, então a quantidade de problemas aumentou também, porque é uma questão estatística, né? Nem todo mundo consegue ter a mesma capacidade técnica para desenvolver um desenho de embalagem, por exemplo. Então a frase que ele falou, que eu quase levantei da cadeira e fui dar um beijo na boca dele, foi... O convertedor, o processo de conversão tem que dar-se conta que ele deixou de ser um impressor para ser um preparador de arquivo para impressão. Se ele não preparar o arquivo bem, não imprime bem. E aí outra frase, que aí é minha, e o Felipe está falando em medição, para impressão é matemática. Se o Felipe falar que vai sair 5% de ponto numa chapa, vai sair 5% de ponto na chapa. É simples. Se ele medir direito, se ele fizer a calibração de cor direito, aí vai. Então, basicamente, eu acho também, eu concordo com você, a pré-impressão é heroína, desde que faça a sua parte, né? Não se aproxime da criptonita, né? Coisas assim. Então, eu fico até pegando esse gancho aí, né? Até elencando um pouco o que eu já vivenciei lá na empresa. Existe assim, se a gente romper o tempo, né? Antes de 2010 e depois de 2010, né? A gente era muito manual algumas questões. Era a época de fotolito. O fotolito saiu errado, você ia lá, passava uma tinta para tampar o tratamento de imagem que saiu errado, né? E agora a gente tinha pessoas experts, né? Que era o cara do tratamento de imagem que era expert, e o impressor que ele sabia conduzir a máquina porque ele tinha uma bagagem. Hoje a gente tem tecnologias para isso, né? Até falando de software, assim, igual o Pico comentou, né? Se o software ele vai sair lá mostrando que vai ter uma curva de ganho e vai sair com 5%, aquilo vai sair na chapa, né? A chapa vai garantir aquilo lá. Então a gente pode falar assim, depois de 2010 entrou muitas soluções tecnológicas que é aquilo lá, é matemática, igual o Pico falou. Então o que a gente tem que fazer? Garantir o processo. Inclusive nesse mercado de embalagem, até mesmo no mercado gráfico, né? Antigamente a gente falava de artes gráficas, né? Eram artistas, né? Porque não tinham recursos de tecnologia, não tinham ferramentas para fazer. Então realmente, antigamente, aí, vamos considerar aí uns 15, 20 anos atrás, éramos artistas, né? Era tudo manual, né? Hoje a tecnologia veio justamente para isso, né? Para tirar um pouco da questão do ser humano, né? A falha humana, né? Então, por isso que tem as tecnologias de software, ferramentas de medição, né? Inclusive, eu tinha visitado uns clientes no início da historinha lá da gama expandida, né? Acho que o pessoal agora virou moda, né? Gama expandida e tal. E foi muito interessante, né? Eu visitei um dos primeiros clientes na América Latina a topar o desafio, né? E uma coisa muito interessante foi a questão da mudança cultural, né? Então, assim,
não estamos mais na era industrial, né? Estamos numa era de tecnologia, entre parcerias, né? O seu funcionário é um parceiro hoje, né? E justamente isso, né? Teve uma divisão de águas, uma divisão cultural, uma mudança cultural onde tem que ter mais mão de obra capacitada, né? Mais gente profissional para lidar com as ferramentas, porque a gente não precisa ser mais artista como antigamente. A gente tem tecnologia hoje para desenvolver isso, né? Então a gente tem visto muita coisa. Eu vivenciei uma das primeiras introduções de Gama Expandida na América Latina e realmente foi um sofrimento, né? A mudança. Porque, assim, primeiro, uma empresa não estava estruturada tecnologicamente, com ferramentas de medição, né? Então foi bastante difícil. Eu tenho depoimento de alguns donos de empresas que entraram nesse segmento de Gama Expandida. E realmente eles falaram, Marcos, foi uma loucura, né? Eu não sabia se eu matava o cara do financeiro, se eu matava o cara da produção, porque todo mundo começava a questionar. Porque foi prometido algo que não estava sendo entregue, né? Sim, e é uma mudança, né? Você tira todo mundo da zona de né? conforto, Sim. né? Então é meio que natural do ser humano, né? Ter uma certa reação ali, né? E realmente, né? Foi tudo, digamos, nos tropeços lá. E para mim foi uma experiência muito boa, porque eu comecei a entender a lógica da sequência. O porquê tem que ter a sequência, por que tem que ter controle, por que tem uma referência antes, né? E aí a gente estava até discutindo nos dias anteriores aí sobre referência, né? O cliente, muitas vezes, o dono da embalagem vem com uma embalagem ali impressa, eu quero isso, né? E como é que você transforma isso numa referência digital, numérica, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Que estamos falando de aprovações, né? Assim, eu percebo que é um pouco muito da cultura latino-americana, né? Aprovar no visual. Ele quer ter o toque dele, ele quer ter a visão dele, né? E muitas vezes isso é um problema. Por quê? Cada um enxerga de um jeito. Cada um tem a sua visão, né? Então, para isso, veio os equipamentos justamente para fazer a medição, para ter um único valor, né? Uma referência única, né? Para sair da subjetividade. Mas ainda hoje acontece isso, Marquinhos? Ainda hoje você se depara com clientes que falam, não, peraí que o meu olho é... Ainda hoje? Acontece. Sim, Muito. sim. Tá aqui nosso amigo Rogério também para falar um pouco, né? Muito. Aprovação do mesmo? pé de máquina. Exatamente. Só, aproveitando o gancho também, a profissão hoje, o profissional impressor hoje mudou, né? A gente faz de tudo para que ele receba o trabalho, e aí a pré-impressão é 99% de um projeto bem sucedido, que ele não tem que mexer em nada. Quando a gente está falando de máquinas mais modernas, mais automatizadas, que tem software, etc., o que ele faz? Ele tem que estar integrado nesse projeto como um todo. Não é mais como antigamente, que o impressor ele tinha que ir lá, aperta aqui, aperta ali, dá um toquezinho aqui, questão de tinta. Não, põe mais tinta, põe mais solvente. Não. Então, se você não tem... a pré-impressão, ela ajuda, inclusive, o setup. Então, assim, eu digo muito assim para os nossos profissionais da empresa, os impressores, eu falo, vocês têm uma profissão extremamente importante, porque vocês estão aqui no visual e vocês têm que cumprir os procedimentos anteriormente definidos pela pré-impressão. Então você não tem que mudar nada. Antigamente era muito comum, vocês sabem, muda o anilox. Não tá dando. O cara coloca 3, 4, até chegar, mexe na tinta, mexe não sei o quê. Então, um joga pro outro. Então, antigamente era assim: não, o problema não é da tinta. Não, o problema é do clichê. Não, o problema é da dupla face. Não. Hoje também, os projetos novos, não é só a empresa que faz, não é só o transformador, o convertedor que faz. É 4, 6, 8 mãos. A gente tem que estar todo mundo junto para desenvolver esse projeto. Né? Então, as empresas maiores já estão nesse plano. Como você disse, hoje não tem mais a questão, em algumas empresas eles te dão referências que você tem que seguir justamente para evitar o visual, porque eu enxergo o azul de um jeito, vocês de outro. Para mim é azul, para você é verde e por aí vai. Isso ainda existe. Então, quando a gente tem algum cliente que fala, eu vou aprovar no pé de máquina,
a gente Dá até arrepio, né? e a gente limita muito, limita muito, porque acontece o que o Marquinhos falou. Você tem todo o padrão definido, todo o desenvolvimento, como ele falou, o ganho de ponto, chega no momento, o cara fala, não, mas esse azul aqui, não gostei. E aí tem aquela situação, né? Além disso, todo mundo quer dar o seu toquinho final. E aí atrapalha tudo. E não vamos esquecer que tudo isso chama-se investimento. A brincadeira não tem um custo baixo. Né? Então, sobre a questão assim, de referência, eu tenho 2 casos aqui. Oba! Uma vez eu fui num cliente na Venezuela, quando a Venezuela ainda era Venezuela, né? E ele estava saindo do clichê convencional pro digital. A gente fez a primeira rodada, ficou lindo, né? Eu falei, pô, mas ficou muito melhor do que antes, não dá pra imprimir assim? Eu falei, meu amigo, você tá querendo andar pra trás. Você comprou uma máquina de gravação digital, vai sair melhor. Sabe, um negocinho. Naquele dia eu pensei assim, a questão da referência, como as pessoas se apegam a uma coisa. E isso também vem a questão da inovação, né? A gente que trabalha do lado de tecnologia está sempre desenvolvendo coisas novas, e retículas novas, e processos novos, e coisas assim. E muitas vezes a resistência está nisso. Ah, porque meu concorrente faz assim, dá para fazer igual ao meu concorrente? Cara, você não quer fazer, nós fazemos melhor. Dá para fazer melhor? Vamos fazer melhor, vamos testar o melhor. E o cara fala, não, mas o cara já faz assim, eu quero fazer igual ao dele. E esse é um dos problemas de adoção da inovação da tecnologia que a gente tem. Sim, eu até pegando o gancho sobre o vilão, né? Eu sempre, quando eu vou em algum cliente e a gente não faz um alinhamento de expectativa, a gente acaba se tornando o vilão, né? Então, se você vai num cliente que ele não tem um espectro, ele não tem um controle de processo, e você vai lá e faz um test form, você está assumindo a responsabilidade. Então, assim, a gente faz todo um processo de calibração, e eu já presenciei muito isso, né? Você faz todo um processo de calibração, aí ele pega e vai lá, a sua prova digital ele coloca do lado da tela, do monitor dele, né? Comparando uma prova certificada com o monitor dele em RGB, falando assim, sua prova não tá chegando no que o cliente quer. Então, você não fez um alinhamento de expectativa, fala assim, para você atingir isso daqui, você tem que fazer isso, isso, isso. Então aí ela se torna um vilão, igual o Rogério falou. A gente faz todo um investimento em tecnologia, em softwares que garantem todo esse processo, que não precisa ter o cara é o expert ali, mas o software ele faz o processo, seja um workflow, né? Que você pega um PDF, o PDF sai pronto lá, já ripado, né, o Pico. Então a gente percebe que assim, se você não chega no cliente e não faz um alinhamento de expectativa com ele, aonde ele quer chegar, não adianta igual você pegar uma prova digital, colocar do lado do monitor e falar assim, é isso que o meu cliente quer. Mas já me falaram, desculpa, Marcos, já me contaram que você é de segurar clichê. Que história é essa, gente? O convertedor tá lá desesperado, com o prazo acabando. Sim. Como é que é isso? Como é que a gente se defende disso, gente? Tânia, eu tento ser o mais transparente possível, né? Eu não aprendi sozinho, eu aprendi sempre com os melhores, né? Eu falo que os meus parceiros, fornecedores, eu aprendo muito com eles. Então, quando eu transmito uma informação, eu tô pegando aquilo que eu escutei aqui, tô processando com o tempo de empresa que eu tenho, e aí eu tento chegar pro cliente e falar assim, vai dar merda. Vai dar merda. Esse momento deve ser... E aí o seu diretor, ele vai te perguntar por que você tirou o serviço de máquina. E aí, essa história que a gente tá conversando, ele não vai saber. Então aí existem casos realmente que eu falo assim, eu não vou fazer por causa disso. Dói ouvir? Dói ouvir. Né? Então, acontece muito isso no nosso dia a dia. Eu acredito que o Marquinhos deve ter algumas histórias que podem elencar muito isso no dia a dia de um convertedor de embalagem. Sim, né? Com certeza, né? E sempre é uma situação estressante, né? Crítica esse momento, né? De tomar a decisão se tira de máquina ou não tira, se refaz clichê ou não refaz, né? Aí eu até brinco com o pessoal, né? Porque normalmente quando eles me acionam, eu me sinto como um médico, né? Ou médico clínico geral ou médico legista, né? O clínico o clínico geral é quando, Marquinhos, aqui não deu certo, não chegou na cor, tal. O que você acha? Eu rodei com esse anilox, com essa configuração de dupla face, com essa tecnologia de clichê, com essa tecnologia de software.
Aí, ok, eu consigo dar um diagnóstico, né? Como um clínico geral. Ó, faz o seguinte, toma essa dipirona, toma isso, toma aquilo. Muda, volta pro que você tinha feito de referência, né? No test form, lá no fingerprint. E ok. Mas às vezes eu me sinto como um médico legista, que ele me traz o cadáver. Tá aqui, ó, não deu certo. Agora você não sabe nem descobre... como. Exato, aí eu vou ter que dar uma de Sherlock Faz Holmes, fazer autópsia, tentar identificar a causa mortes ali, né? Então, realmente, e tudo que eu sempre comento com o pessoal, né? É importante registrar, né? A referência, os padrões, os controles, porque quando o indivíduo passa mal, eu preciso dessas informações, senão eu não consigo fazer um diagnóstico, né? E muitas vezes, quando você tem as informações, o diagnóstico é muito mais simples, né? Você acha a causa raiz muito mais simples. Mas tudo parte da referência, né? Se o cliente já tem uma dificuldade em entender qual que é a referência dele que ele precisa seguir, realmente vai ser um desafio até chegar no pé de máquina lá, né? Até chegar numa aprovação final. E a dor que a gente tem aí como convertedor é justamente isso, é como nasce, né, o projeto. Então, o Pico até comentou, muitas vezes você recebe um arquivo que quando você trabalha e chega na versão final, não fica legal, não fica bom por causa do arquivo que vem. E normalmente, algumas empresas não deixam você melhorar o arquivo. Você fala, mas o olhinho do cachorro aqui vai sair um pouquinho para lá, tal. Não pode mexer, não pode mexer, não pode mexer. E vai assim. Então, assim, há uma resistência em melhorar, por incrível que pareça. Há uma resistência em melhorar. E eu acho que a gente está evoluindo muito. Como eu disse, os clientes estão começando a perceber que a definição de melhoria tal é mais nossa do que deles, né? É fato, porque é assim, a gente entende do processo, né? Eles entendem da criação, mas eles entendem do processo de flexo? Não, normalmente não vou generalizar. E aí cria um problema para nós. Eu falo todos nós, não é só para mim. É claro que chega para mim no final, a conta é minha, né? Mas é isso que ele falou. E o que acontece? Tem um dado bastante interessante que é assim, se eu tenho 2 impressoras, eu deveria ter uma, não 2. Por quê? Porque dentro do processo, isso é cultural e vem melhorando, e nós, como transformador, a gente tem que investir em capacitação profissional, capacitação tecnológica, etc, para que você tenha uma eficiência maior. Então, quando eu falo que se você tem 2 impressoras, você deveria ter uma, porque se você não tem todo o processo muito bem definido, numa pré-impressão perfeita, você vai ter que ter 2 impressoras ou 3, porque o setup vai demorar. Como ele falou, põe, tira, faz. Não é assim que funciona. Hoje a tecnologia te dá. De novo, não sou técnico, vocês podem depois me corrigir. 90 e poucos % de certeza que você vai pôr lá e vai dar certo. Não tem erro. Então é assim. Agora, nós transformadores também temos que olhar de uma forma diferente, e como eu falei, a gente não pode desafiar a lógica. A lógica é, eu preciso usar essa tecnologia que já existe. Eu tenho que usar. Ela é mais cara? Sim. Só que você começa a comparar. Se eu tiver mais produtividade e qualidade, isso não é custo. Isso é um ganho expressivo para a gente. Né? Porque a gente olha o final, a conta final, a última linha. Né? Mas a gente não pode esquecer do investimento que a gente tem que fazer. É como você falou da gama expandida, etc. Não é virar chave. Não dá. Você tem que se preparar para isso. Então é muito falar, não, porque agora põe. E aí vai a dica, né? Vocês falam assim, ó, vocês não têm condição. Para você fazer isso, você vai ter que demorar 1, 2, 3 anos, depende, né? E a dica é para todo mundo, né? Assim, muitos dos acontecimentos, né, ruins que acontecem aí no processo de flexo, muitos deles, quando você faz uma análise ali, você identifica que praticamente muitas empresas não sabem o que tem na mão ali. Qual a variabilidade? Por exemplo, muitas empresas têm 2, 3, 4, 10, 12 máquinas impressoras, né?
E o rapaz do PCP, ele não tá muito preocupado se essa roda 500 metros por minuto, aquela roda 300, mas esse tem 8 cores, esse tem 6. Ele tenta encaixar na programação de máquinas para ter. Então, a maioria das situações que eu consigo identificar, primeiramente, é a dificuldade de entender uma referência, né? Ele tem que ter uma referência. Se essa referência ela é atingível em toda a gama de impressores que ele tem, se tem todas as mesmas configurações, qual é o range de variabilidade para ele poder definir um padrão. Ó, meu padrão da fábrica, ele entrega daqui a aqui. Entendeu? E depois criar a metodologia de controle para garantir que ele sempre mantenha nesse range. Então, o que eu tenho visto muito no mercado é justamente essa dificuldade de entender a variabilidade do processo de impressão que ele tem na mão, né? E muitas vezes na cadeia produtiva, os operadores, né, as peças ali, os parceiros que estão ali fazendo o dia a dia acontecer, ele tem que fazer e entregar resultado, né? Essa é a função basicamente dele e realmente, se a gente não tem dados, é o que eu falo, a pré-impressão ela pode se tornar vilã a partir do momento que ela não recebe as informações ideais para garantir a repetibilidade, né? E você tem ferramentas, muitas ferramentas, desculpa, Marcos, te interromper, então, para controlar isso, né, Pico? Então, exatamente. Não, a questão aí da repetibilidade, controle de arquivos, eu vejo duas coisas acontecerem, né? Eu tenho umas histórias também sobre isso. Primeira história que provavelmente eu nunca mais vou poder entrar na SPM. Já tá vetado. Numa feira, veio uma professora da SPM e ela viu que tinha embalagem lá no nosso stand e ela falou assim, o que vocês fazem aí para embalagem? Eu olhei, professora, design e embalagem. Foi, pois nós existimos por sua causa. Eu tentei explicar para ela. Ela faz embalagem para ser bonita. Se vai imprimir em Rotoflex, offset, que vai ser cartão, plástico, ela não faz a menor ideia. Como garantir que... Porque o dono de marca, o que ele quer no final das contas se ele imprimir uma testeira de gôndola e a embalagem tem que ser a mesma cor. Um vai ser offset, outro vai ser flex, outro rótulo, não importa. Então o que o cara quer é isso, é garantir que sempre vai ter a cor perfeita em todos os processos de impressão. Mas o designer não pensa nisso, ele pensa em deixar bonito, o que está bem, lindo, maravilhoso. Então, para você garantir isso no processo, você tem softwares para fazer essa análise. Bom, se eu for imprimir flex, eu preciso dessa situação. Se eu for imprimir rótulo, tem essa situação. Se eu for imprimir offset, é a situação. Mas eu acho que o principal problema, e esse foi relatado por um cliente para mim hoje, essa semana, inclusive, é que pela facilidade de comunicação hoje, o designer às vezes troca. O cliente está falando, a gente tem um sistema que na hora de gravar a chapa, o cara fala assim, opa, para aí que eu tenho outro arquivo. Bom, mas já fiz tudo, já provei, já fiz prova de conta. Acontece, né, Felipe? Acontece. Cara, meu amigo, o cara da impressora já tá me pedindo a chapa, você tá me mandando um arquivo novo, e aí eu faço... Sou advogada para impressão aqui, hein? Podem me contratar porque eu vou ganhar a causa para vocês. O cara recebe o arquivo no mesmo dia que tem que entregar a chapa, meu amigo, não existe mágica, né? Por qualquer software, por mais preciso que seja, você ainda tem uma pessoa operando ali atrás. E pegando um pouco o que você falou da capacitação e treinamento, que eu vou falar, talvez nem todo mundo goste, a verdade é que quando a gente faz uma proposta de instalação de software, a primeira coisa que o cara tira é esse treinamento, o que dá pra tirar? É a primeira coisa que ela fala. Ou seja, o cara não dá valor pro treinamento. Eu achei que tem todo um contexto aí, e eu achei que a melhor solução de todas que eu vi na minha vida é num país chamado Barbados. Em Barbados, todo o dinheiro gasto com treinamento de funcionário é descontado no imposto de renda da empresa. Então, os caras pagavam pra gente 2 ou 3 reais por ano. Fui pra Barbados. Obrigado, governo de Barbados. Então a gente ia pra lá pra dar treinamento pros caras e retreinamento e treinamento de pessoas novas, porque também tem essa questão de pessoas que saiam, né? Então, se o país realmente quisesse que a indústria avançasse, eu acho que a gente precisa de algum tipo de política, porque a primeira coisa que o cliente fala é que aquele treinamento é um custo, não é um investimento que ele está fazendo. Então, acho que tudo isso é uma coisa pra gente pensar em relação a melhorar a capacidade de produção da pré-impressão. Existe treinamento. E treinamentos de ferramentas são caras e treinamentos que são relativamente caros. Isso é um investimento alto, né? O Felipe tá aí, sabe
disso, mas isso serve para você garantir que aquele arquivo vai sair perfeito, né? É o que eu vejo hoje, assim, como uma dor do setor, na verdade, né? Acho que englobam todos aqui. Desde o Rogério, a gente aqui também, parte de soluções. É o lead time que hoje o mercado está pedindo. Então, o lead time, então assim, a gente fala, eu sempre brinco, né? Qual que é o preço do retrabalho? E quando você fala de um lead time muito curto, você pede mão de obra especializada para garantir que aquele processo está sendo feito de forma correta. Então, aquilo muitas vezes vai ser pego na máquina ou no cliente. Então, às vezes a gente tem que começar a se unir um pouco mais. Eu falo no sentido convertedor, fornecedor, clichêria, tipo, eu gosto de absorver muito as informações do mercado, sabe? Então, acho que uma troca de informação para entender um pouco mais esse mercado, esse lead time que está exigindo tanto da área gráfica, e começar a acertar esses ponteiros para que minimizar esses impactos até mesmo no convertedor, porque assim, eu acredito muito que o que recai muito é na conversão, né, Rogério? Acho que você como empresário, a gente como também empresário, a gente vê qual que é o custo do retrabalho, sendo que aquilo poderia ser minimizado de alguma forma, ou com uma solução de um software, ou com um treinamento, ou com um processo bem definido, né? Isso é fato. É assim, precisa treinar, o treinamento é fundamental e o empresário, você tem toda a razão, o empresário ele olha esse custo, mas ele precisa entender que esse custo ele vai ser diluído um espaço de tempo mais curto do que ele imagina. Porque você comentou também uma questão de retrabalho, né? Então, o retrabalho não é só um impacto financeiro, é um impacto com o teu cliente. De você atrasar, de você ter que, olha, atrasei porque tive problema, etc. Então, assim, a gente sabe que os profissionais não estão prontos, porque você tem que fazer, porque as coisas mudaram. Então, quando você pega um profissional com uma bagagem mais antiga, etc., que trabalhou em máquinas que não tinham tecnologia, nada, quando ele vem para uma máquina mais nova, ele tem mais dificuldade. Quando você pega o pessoal mais jovem, com os equipamentos hoje, é muito mais fácil de entender, é muito mais atrativo operar. Por isso que eu falo, são profissionais a serem desenvolvidos. E no Brasil, nunca vai existir política governamental para isso, esquece, nós estamos no Brasil. Nós, empresários, temos que fazer. E a gente tem que fazer meia-culpa de que, na realidade, a gente nunca treinou como se deve os profissionais. A gente comenta muito entre nós, eu treino, aí o cara fica bom, vai embora. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Não tem jeito. Agora, você não vai treinar e vai ficar com problema dentro da tua empresa? E você tem que ter os backups. Então, assim, é muito importante que, para você acompanhar as tecnologias que existem e que cada vez mais vão fazer parte do nosso negócio, você tem que pôr as pessoas, treinar as pessoas. Porque, de novo, não adianta você ter todo o pacote pronto e ainda você depende do ser humano. Então, esse cara precisa ser treinado à exaustão. Não tem jeito. E para isso a gente tem que investir. É fato. Então, assim, é um recurso que eu falo. Às vezes a gente também, nós dentro da nossa empresa, a gente mudou esse conceito já há algum tempo, porque quando você muda processos, etc., primeiro o empresário ele olha meio desconfiado e fala, pô, peraí, como você falou, lá vem o cara querer me cobrar aqui uma fortuna. Será que isso funciona? Só que ele vai ver que sem aquilo não funciona. Exatamente. Né? Então, de novo, você compra tudo de bom e do melhor, mas se você ainda não treina, nós não temos robô, gente. Não é robô. Exato. Se a gente não treinar, não tem jeito. Então, o que a gente fez na empresa? A gente destinou uma porcentagem, uma verba do nosso faturamento para treinamento, seja na extrusão, seja na conversão, etc, etc. A gente ainda está muito, muito além do que a gente gostaria, mas também não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas é um processo que você vem, né? E a gente tem sido também, e de novo, a gente não faz sozinho, porque não é a questão monetária, é a questão de você ter profissionais, empresas
do teu lado que ajudem. Então, você ter os teus fornecedores também ajudando. E muitas vezes o teu cliente também ajudando. A parte boa que a gente tem ainda, não muito, é quando o seu cliente, o usuário de embalagem, te abre as portas para discutir. Te abre as portas para fazer junto. É fantástico. A chance de erro é baixíssima. Mas Mas é raro ainda isso? é cultural. Ainda é raro? Ainda é. Ainda é. Caramba. Está evoluindo. As grandes companhias já estão muito mais abertas a isso. Mas ainda a gente está a passos lentos ainda. E você acha que falta proatividade do próprio convertedor de falar, de pedir isso, de tentar essa abertura? Ou você acha que realmente o brand owner ainda é muito resistente? É mais a parte do brand owner, né? Seria injusto eu jogar a bronca só do outro lado. Eu acho que é dos dois lados. Né? Por isso que eu falei, se a gente quer fazer uma coisa muito bem feita, a gente tem que tentar todas as alternativas. Ou então é aquilo que o Pico falou. Não, tá assim, eu não quero melhorar, eu quero assim. Então aí não tem jeito. Né? O cliente é o senhor da razão. Você tem que atendê-lo. Né? E nem sempre ele está aberto também a melhorias. Entendi. Mas você falou de investimento e eu acho que ainda dói, acho que não no seu caso, mas dói no bolso do convertedor investir em todo esse ferramental que a gente está falando. Quer dizer, o que eu quero saber é, quando que o convertedor começa a ver o retorno do investimento em ferramentas de controle, de monitoramento? Como é que acontece isso? E você, né, você contando com a tua própria experiência. Você está fazendo umas perguntas bastante pertinentes e interessantes. Quando você fala dói no bolso, o que acontece com o empresário, né? A primeira coisa, como eu falei, a gente quer ver a última linha. São coisas que não aparecem no faturamento. Eu sempre falo, tem o custo de não ter e tem o custo de não ter. Isso, e aí você tem que entender se é o seguinte, isso aqui para mim não é nem custo, é gasto, né? Para alguns acaba sendo gasto. Para mim, e de novo, a gente está evoluindo, eu considero isso como investimento. Assim como eu compraria uma máquina. E quando você compra uma máquina, por exemplo, você compra uma máquina de conversão, etc., você tem um tempo de maturação, etc., tal. E isso que você perguntou não pode doer no bolso, tem que ser considerado como investimento. Porque tem uma situação que é o seguinte, eu não vivo sem isso, eu preciso disso. Eu sozinho eu não vou conseguir, eu não tenho expertise para fazer tudo isso que vocês fazem. Nem eu e nem ninguém dentro da minha empresa. A não ser que eu contrate o Marquinhos, o Pico, o Felipe, vem cá, vocês vão trabalhar comigo aqui na minha empresa, lindo, maravilhoso. Mas não é assim que funciona, porque nós falamos anteriormente, não há profissionais disponíveis no mercado. Então a gente tem, sim, que entender isso como investimento e não como nem custo, gasto. Inclusive eu tenho uma história aí relacionada a isso, né? Eu trabalhei alguns anos num convertedor, né? Numa multinacional. E eu descobri uma coisa lá muito interessante, né? Porque normalmente eles calculam tudo. Quanto custa uma parada de máquina? Quanto custou um setup que não deu certo? Tem que tirar de máquina, né? E tudo isso é calculado e eles têm uma cultura de fazer análises, né? A causa raiz, por que aconteceu isso, né? E muitas das vezes está vinculado a falta de tecnologia, falta de ferramenta, falta de processo ali para identificar, né? É o que eu sempre falava, e sempre falo para meus convertedores o seguinte, né? Setup, né? Setup não é a hora de ver se a tinta tá certa, se eu colei o dupla face certo, se o anilox está legal ou não. Setup é ajustar paralelismo, chegar na pressão correta, tirar a referência, a amostra, se está tudo certinho e pau na máquina, né? Aí eu comecei a entender o porquê disso, né? Porque nessa empresa que eu trabalhei, eles tinham toda uma metodologia e ferramental antes para garantir que quando chegar no pé de máquina é aquilo que tem que sair, né? Justamente isso. Então, realmente, é necessário as ferramentas hoje, né? É um investimento que a gente calculava assim, nossa, a gente teve 3 saídas de máquina no dia. Isso calculado
ele compensava em 3 meses eu equipar a área de produção inteira, né? Então ele dá um payback, mas justamente desde que você tenha os profissionais para fazer a utilização correta, tudo, né? Então eu sempre falo, né? As ferramentas estão aí, elas têm que ser utilizadas para ganhar eficiência, eles trazem eficiência mesmo, né? Mas é uma questão também de cultura, de fazer. Eu lembro que em um outro cliente que eu fui, ele falou assim: Marcos, você não faz ideia, eu demiti um impressor de 30 anos de casa. Nossa, mas por quê? Porque eu tô trazendo uma cultura que eu preciso dos números, porque eu tô utilizando um novo processo de impressão, eu preciso gerar um banco de dados para alimentar a clichêria, o software do Pico ali, ó, precisa de dados para criar um mapa, né? E justamente todos os impressores começaram a fazer a medição. E esse impressor, ele era muito bom. Muito bom. 30 anos de casa, eu vou falar pra você que não é uma coisa de brincadeira, né? Ele conseguia ver porcentagem no olho. Ó, aqui tem 52%. E ele acertava. O cara era muito fantástico. Só que qual que é o problema das tecnologias? As tecnologias precisam de informação para te dar previsibilidade, né? E infelizmente esse impressor, ele era muito bom mesmo, né? E ele não queria fazer medição, porque ele realmente não precisava das medições. Só que é um problema dentro da área produtiva, porque ele acaba contaminando, né? Aí fala, pô, mas se o mestre não mede, eu também não vou medir, né? Então, assim, tem todo um arranjo dentro da produção, né? Uma organização que você tem que fazer, uma preparação da estrutura para qualquer mudança de cultura e tecnologia, né? Então, realmente, a previsibilidade está aí. Quando chega no pé de máquina é para executar, não é para ver se tá bom ou se tá ruim, né? Então, muitas das coisas que pegam para uma pré-impressão, que às vezes se torna um pouco vilã, que eu comentei lá, é quando a referência não vem muito certa, né? Ele fala assim, ó, o meu cliente falou que é para dar o tiro aqui. Mas, na verdade, na hora de matar o tigre, ele deu tiro pra lá. E realmente não vai matar o tigre vai te comer, né? Que é o seu brand owner, né? Você não vai conseguir entregar realmente a expectativa do cliente. Então, acho que uma das dicas justamente é isso, né? Ter um investimento das tecnologias. Só a questão do payback, eu lembro de uma história que a gente... Teve um cliente que a gente lutou, acho que 1 ano eu falava com ele, pra ele comprar um sistema de aprovação em mim. Sua testa ali, vocês viram o quanto esse cliente deu dor de cabeça ali. Não foi dor de cabeça, mas sabe aquele cara que você visitava? Não acredito nisso aí, isso não vai acontecer e tal. Aí ele instalou um sistema de aprovação remota, depois de 1 ano, ele chamou a gente. Falei, ixi, vai dar zica, porque ele vai falar, né, que o que eu prometi pra ele, o que eu falei que ia acontecer, não aconteceu. Ele falou, chamei vocês aqui porque o sistema de aprovação remota me salvou de 3 erros em máquina que me custariam mais do que eu paguei pelo sistema. Olha isso. Aí você deu o beijo na boca. Aquele beijo que você ia dar no Não, na verdade ele falou isso depois num Pau. depoimento, se não me engano. Tá? A gente também tem um caso do Felipe, que até Aí saiu o Pico na falou mídia. assim, compra mais 3 licenças que, meu, zero. Na verdade, assim, a gente tem um caso que não é só da gente, mas é do processo, né? Porque, de novo, a questão de você ficar trocando arquivo, às vezes o próprio cliente, porque tem a agência, tem o cliente que é o dono da marca e tem o cara que vai converter, né? E tem a clichêria, é uma cadeia de pessoas aí no processo. Nessa troca vai e vem de arquivo, quem garante que o arquivo que você vai rodar é o arquivo certo? Esse arquivo veio da agência, a agência falou, manda bala que esse aí é o certo. Quando mandaram para o cliente aprovar, falou, opa, achou um erro de texto. Então você imagina que se a gente tivesse ouvido a agência, gravado uma chapa, impresso toneladas de material, quanto custaria isso, né? Então ele falou pra gente exatamente essa frase. O sistema me salvou de 3 erros que, de novo, o custo não é você perder o material e a máquina, é perder o cliente, é você ter um contrato de entrega que você não consegue cumprir. E daí no outro ano, quando o cara vai fazer o bid, você não ganha. Porque o cara fala, esse cara falhou na entrega 2 vezes esse ano, eu não vou confiar nele mais de novo, né? Então tudo isso, a questão do custo, é justamente do custo de investimento, é o que eu falo. Eu lembro que tinha um vendedor que trabalhei junto, o cara era extremamente agressivo. Um dia o cliente falou assim, mas custa X mil dólares esse negócio aqui. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu te faço de graça, mas você me dá 10% do quanto você vai ganhar. Aí o cara Ou quanto você vai deixar de perder.
O cara falou, não, eu pago. Ele pagou, porque você entendeu? Sim. É um negócio assim, o custo é difícil você falar quanto você vai ganhar, porque os clientes perguntam muito isso. Qual o retorno de investimento se eu comprar a sua ferramenta? O famoso ROI. É o ROI, né? Eu falo, mas é difícil porque eu não sei a capacidade dele de produzir, quanto ele vai ganhar de tempo. Eu falo, olha, eu posso te dar benchmarks de clientes que usam a ferramenta. Tem operadores que fazem 25 trabalhos por dia, tem operadores que fazem 80 trabalhos por dia, depende da dificuldade, da complexidade do trabalho. Você vê que é uma gama muito ampla de range, né? Se você faz quantos trabalhos por dia? 10? Vai dar fácil. Você faz 100? Talvez você tenha um ganho que não seja tão sensível assim. Enfim, a questão toda do retorno de investimento é sempre ter alguma coisa que a gente consegue melhorar no processo. Esse é o nosso trabalho o tempo inteiro. A gente teve não uma discussão, mas uma conversa com o cliente essa semana que eu falei exatamente isso para ele. Falei assim, meu amigo, a gente não vai aí para vender uma tecnologia para você. A gente vai aí, olha, pô, Felipe, a gente podia fazer assim, hein? Vai melhorar o negócio. A gente olha para o processo e fala, a gente tem uma ferramenta, a gente tem uma maneira de fazer um negócio que vai melhorar o seu processo e de repente você tenha ganhos através disso. E é essa questão que a gente, do nosso lado, o Marquinhos também faz isso, tenho certeza, do nosso lado da tecnologia, a gente chega no cliente, se a gente não tiver uma solução para o problema dele, porque a gente não pode vender o produto, a gente fala, vende solução, né? Exatamente, é o que a X sempre preza. A gente deixou de vender produtos há muitos anos atrás, né? A gente não vende mais produto, a gente tem que vender solução, né? O mercado é assim, carente de solução. Porque a gente sabe, o segmento gráfico não é fácil, né? Ele tem seus desafios. E hoje não vende mais produto. Ó, Felipe, eu tenho uma placa aqui. Não. Felipe, o seu convertedor ele precisa de uma placa que entrega mais tinta, que entrega ganho de ponto pequeno ali, baixinho, porque ele está competindo com offset. É isso que a gente precisa entregar solução, né? Justamente. Então, acho que o mercado todo, né? Ele passou um pouco da questão de tirar pedido ou vender produto. Agora realmente o negócio afunilou ali, né? Ele é mais preciso, tem que ser baixo investimento, com retorno muito mais rápido, né? E realmente isso está vinculado à solução. Sim. Né? Nem sempre... Pegando esse gancho aí, eu percebo que para Studio Laser, né, como um serviço, a gente fala muito da experiência de você pegar uma prova no pé de máquina e olhar, aquilo ali é uma experiência incrível. Quem já passou por isso, de você pegar um impresso e tá batendo, porque se todo o processo foi seguido, aquilo lá é fantástico. Eu, por gostar do mercado, atuar muito nisso, essa experiência de dar certo e ver e funciona, né? Quando a gente fica falando, faz isso, mas funciona, né? Se seguir toda a receita do bolo, né? Mas pegando o gancho do software que o Pico comentou, eu vejo que assim, o convertedor ele acaba assumindo situações do dono de marca que ele acaba adquirindo aquela responsabilidade em desenvolver um projeto onde não está aprovado ainda pelo dono de marca e isso cai muito dentro do processo. Então, assim, vai e volta, altera texto, altera medida e sem uma solução onde você consiga garantir todo esse registro de aprovação, a chance de dar errado, ela é grande. Até recentemente, a coisa de 2, 3 meses atrás, acho que o Pico foi lá e falou, cara, você investiu numa solução que poucos têm e você não está usando corretamente. Eu falei assim, mas eu não estou usando porque o meu cliente não aceita receber sem ser um JPEG, né? Cara, se tem uma solução onde você consegue ver a cor, você consegue comparar o original, você consegue ver todo o mapa do trabalho e você não está usando porque seu cliente não quer, tem alguma coisa errada. Né, mas o que ele queria? Ele não queria receber ele quer receber em JPEG. Ele não quer receber um link onde ele consiga... E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar essa cultura dentro da Studio Laser. Começamos através do marketing da empresa, a mostrar para o cliente os benefícios da ferramenta, o que ele pode chegar a utilizar essa ferramenta para ajudar ele com o dono de marca. Porque eu vejo assim, quando o Rogério recebe um pedido lá, ele fala assim, a arte está aprovada?
Aí o cliente, não, manda aí que eu vou aprovar pra Manda você. aí. É. Esse manda aí. Ah, como a arte chegar É. e não ter pedido. É, Quero mandar exatamente. e falar assim, ó, prepara essa arte pra mim, depois eu te boto o pedido onde for. Aí né? você manda pro cliente, ele fala assim, altera o texto aqui. Aí você começa aquele ciclo de aprovação através do JPEG, né? Aonde o cliente ele não tem a expertise em aprovar. Então ele pagou um designer, ele jogou uma responsabilidade pro convertedor. E o convertedor ele utiliza a pré-impressão para fazer ajustes que eram para ser feitos pelo designer. Então, assim, eu falo muito isso, né? A gente tem setores separados dentro da empresa que são de pré-impressão e desenvolvimento. Então, assim, são lead times diferentes, são responsabilidades diferentes, né? E isso, se não usar ferramentas corretas, você acaba causando um problema para si mesmo, né? Exatamente. E isso que vocês estão falando, e a gente tem que olhar para dentro também, e acontece muito também na minha empresa, que a gente vem conversando e discutindo e conscientizando, principalmente nosso comercial, de que é o que você comentou, manda aí. Não manda aí nada. Cadê o arquivo? Não, o cliente não tem arquivo. Tá, qual é a referência? Não tem referência. Ele quer o quê? Aí, como o Marquinhos falou, não, ele quer que copia o que tá aqui. Pô, mas isso aqui tá horrível. Não dá. Mas é uma Então- posição bem delicada. Então, a né, gente está Rogério? Eu fico começando, imaginando então. isso. Aí, assim, a gente está começando a selecionar e a dar uma travada, porque vira uma festa. Faz o lead time cada vez mais curto. Aí vira uma pandemônio, porque todo mundo quer rápido. Aí, para aprovar, é uma complicação, como o Pico falou, são 4 que se envolvem diretamente no processo e o cliente cobrando. E aí nasceu errado. Nasceu errado, meu amigo. Pode esquecer que você vai tomar prejuízo mesmo. E aí, é aquele negócio, não adianta descobrir quem foi o culpado. É o processo. Então, assim, você não pode falhar. E aí entra na questão que a gente sempre fala, né? A gente produz um produto que é de extrema necessidade, que chama-se embalagem. Que o cliente precisa daquela embalagem, ele talvez não valorize tanto quanto devesse valorizar, Nesse momento, porque se ele no não tem momento da embalagem, ele não tem criação. produto. Né? E as embalagens impressas carregam o DNA do produto. Então, assim, os nossos clientes que estão mais antenados e que estão adeptos a essas mudanças, etc. E eu não estou dizendo aqui se paga mais, se paga menos, não é isso. É muito mais fácil de trabalhar. E você tem um produto melhor, um produto com mais perfeição. O problema é que ainda tem muita coisa que nasce errado. E aí vai no famoso jeitinho e quebra galho. Só que tudo que nós estamos falando aqui, processo, tecnologia, não dá para ter quebra galho. Não dá. E o que é para mim como convertedor? Pôr na máquina, o cara apertar o botão e rodar. Porque o que vocês falaram, o setup foi tudo feito antes, tá tudo pronto. É que nem corrida de carro, né? Exato. Pit stop. Para lá, eu troco lá, vai, puf. Aperta o botão e sai fazendo. E dos impactos, né, de você não ter essa previsibilidade lá atrás, todo sequenciado, qualquer coisa que você fizer naquele momento no pé de máquina, muitas vezes não vai estar registrado. E foi uma condição específica naquela hora, naquela máquina, naquela condição ali. E que muitas vezes o cliente não consegue repetir. É isso que eu ia falar. Como é que você repete? Porque foi ali na gambiarra, ali, né? Vamos fazer aqui pra entregar, pá. E muitas vezes nem tem registro. E aí quando daqui uma semana o cliente põe o pedido de novo, puxa, mas não tá chegando a cor. Mas por que não tá chegando? Não. Mas aí ninguém lembra da semana passada que foi feito aquele... dá uma batizadinha aqui na tinta pra chegar na cor e tal. E realmente se perde, né? Então, realmente, hoje, com o nível de criticidade que tá tendo as embalagens, não dá mais para fazer gambiarra. Porque você vai se perder, né? E o custo disso, até tive uma experiência aí no passado, que o impacto desse jeitinho foi tão grande que chegou no consumidor final. Teve uma mudança de tonalidade que o
o consumidor final achou que o produto era light. E entrou no saque reclamando, falou, ó, eu comprei um produto que é light e não é light. Porque ele viu na gôndola um tom mais escuro e um tom mais caro. Ele falou, ó, esse é light, esse é um normal. É o que eu falei, carrega o DNA do cara, do cliente. Então, é uma responsabilidade, e aí entra também a nossa responsabilidade como convertedor. Né? É muita responsabilidade você fazer uma embalagem correta, que desenvolva bem na empacotadora, na máquina do cliente, etc. Então, tudo isso que vem na frente, normalmente não é visto, né? Realmente está lá escondido. Mas é a essência do negócio. Não tem mais jeito. Então, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é até importante isso. Eu até comentei esses dias lá na fábrica que os nossos impressores hoje, que a gente faz em casa, não existe para contratar, não existe. Você tem que fazer em casa, e aí, como vocês falaram, eu falei para o meu gerente, falei assim, os caras que são bons e que estão evoluindo, que tem uma cultura, os profissionais de impressão, os impressores, muitas vezes na Europa, é engenheiro que está lá. É um engenheiro recém-formado que está operando máquina. É um impressor. Esses caras estão na raça aqui e eles precisam de treinamento. Seja qual for o treinamento, precisa. Porque senão não acompanha a evolução tecnológica. A tecnologia veio para ficar. Gostemos ou não, ela veio para ficar. E a gente vai ter que saber lidar com isso e saber que tecnologia custa. É isso, gente. Bom, vamos nos encaminhando aqui para o final do episódio. Quero agradecer muito a presença de todo mundo. Foi um bate-papo ótimo. Felipe, Rogério, Marquinhos, Pico, obrigado por vocês terem estado aqui com a gente. Obrigado, agradecer a todos também pela presença. Gente. Obrigado também. E, rapidamente, de novo, enaltecer a ideia da Conexão Flexo aqui é fundamental. Eu acho que deve continuar vários episódios, porque tem muita coisa para fazer, e isso aguça cada vez mais, e para nós é importante que a gente desenvolva cada vez mais e a indústria de transformação de embalagens flexíveis na questão da conversão, porque, de novo, é a marca do cliente que está sendo levada para o consumidor. Então, parabéns pela criação do evento. E eu acho que é até importante como aprendizado para todos nós. Eu aprendi bastante hoje aqui. Obrigado. Também gostaria de agradecer. E acho que o importante é isso do podcast, né? A gente levantar temas aí do dia a dia, né? É um pouco diferente aí que a gente vê nas palestras, né? Porque a ideia aqui é justamente essa, né? Trazer a realidade do dia a dia aí no segmento de embalagem, flexografia, a gente citar os pontos, né? Dar essas dicas, né? Puxa, por que isso não deu certo? Qual o caminho seguir, né? E a questão do investimento, realmente isso a gente sabe que não só no segmento gráfico, né? Muitos enxergam o investimento como despesa, né? Investimento é investimento, despesa é o que você tem de prejuízo com qualquer coisa que não funciona certo, né? Então, acho que esse podcast é interessante, realmente vale a pena, acho que tem uma sequência aí, e acho que vai ajudar muita gente aí no mercado aí. Agradeço a participação aí. Obrigado, gente, pelo convite, pela conversa, foi muito legal. A gente pode continuar no bar depois, né, se vocês quiserem. Vamos ver o que tem aqui. Não vai ter problema nenhum pra mim. Então eu espero, eu ótimo. Desejo a Conexão Flexo muitos e muitos episódios, quem sabe anos de vida aí, tá bom? Com Tá bom. certeza. Ótimo, gente. E a gente espera que você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, compartilha, comenta, reclama, sugira temas, né? Para que a gente continue aí. Eu já vou dar um spoiler do próximo episódio. A gente vai continuar aí falando sobre previsibilidade e o tema vai ser gerenciamento de cor. Gente, muito obrigada pela audiência. Obrigada, agradeço novamente a vocês. Um grande beijo.